tema que veio ao coração é exatamente esse: Deus é Deus que ainda responde orações. Deus é Deus que ainda responde o clamor do seu povo. Quem crê nisso em nome de Jesus? Assim diz a palavra do nosso Senhor. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu, tua casa e o teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe e os mensageiros, todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou ao povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e dos profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos, escolham para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaço, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu preparei outro novilho, colei com a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Coloca a Bíblia no teu assento, deixa marcadinho. Vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso e meu Pai, fala conosco através dessa gloriosa palavra. Que o Espírito Santo nesse momento esteja iluminando o nosso entendimento, para que possamos compreender as suas escrituras. Pai querido e amado, que a tua palavra ela vá e produza o resultado a qual está sendo enviada. Que venhamos descer até a casa do oleiro e venhamos nos permitir ser moldados pela tua boa, perfeita e agradável vontade. Em um nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Um grande desafio. Neste momento, Israel está passando por um período de grande dificuldade. Dificuldade política, dificuldade financeira, dificuldade militar. O povo de Israel está passando por um período enorme de perseguição. O rei que está à frente de todo esse povo é Acabe, um rei que não era um rei considerado sábio, um rei que decidiu casar-se com uma mulher totalmente corrupta, uma mulher que não zelava os princípios de Deus, uma mulher que sentia prazer em perseguir os reis de Deus, perseguir o povo de Deus e contrariar a palavra do Senhor. Neste momento é lançado um grande desafio, porque o povo nessa época cochilava entre pensamentos. Muitos decidiram seguir a Baal, muitos decidiram seguir ao homem, muitos decidiram seguir a este falso Deus. Mas Elias, cheio da presença de Deus, coloca-se em momento e não em disputa com aqueles que estão ali presentes, mas ele coloca-se como um servo do Senhor, posicionado perante a situação. Aqui eu aprendo que o homem e a mulher de Deus, ele tem que estar devidamente posicionado, crente no Deus a qual ele serve, confiante no Deus a qual ele conhece, íntegro, reto, com mansidão, aquele que zela e acredita e não só lê, mas vive a palavra, que não só ouviu falar, mas é praticante dessa palavra, que não só conhece de ouvir os outros dizerem, mas que sente prazer em obedecer a palavra do Senhor, que medita na lei de Deus de dia e de noite. Assim era Elias. Mesmo em meio ao tempo todo conturbado, o coração de Elias não se corrompe. Mesmo em meio a um tempo em que tudo era diferente, onde a vaidade tinha subido ao coração das pessoas, onde pessoas acharam melhor dar o seu jeito de resolver e apelar para falsos deuses para satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio ego, Elias permanece onde ele deveria estar. No momento da nossa adversidade, aqui nós temos apresentado a nossa luta. A palavra vai nos ensinar que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E é por isso que o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Deus é Deus que ainda responde a oração do justo. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, meu irmão e minha irmã, nessa noite, mas se você estiver disposto a colocar o teu coração perante a presença de Deus, deixar com que o Deus Todo-Poderoso trabalhe, modele, transforme o teu altar, você vai sair daqui hoje cheio, renovado, e Deus ele vai responder a tua oração com fogo. Como o irmão Johnny disse, o povo já passava por um grande período de perseguição. Além desse falso rei, um rei totalmente inescrupuloso, Elias havia profetizado que durante um tempo de 3 anos e meio não haveria chuva sobre aquele local. Mas essa chuva não vir
não afetava somente aqueles que não eram contra Deus, mas afetava também diretamente a todos. Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor nos ensina em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado e firmado para todo o propósito debaixo do céu. Você pode ter chegado aqui com muitas lutas, muitas dificuldades, muitas barreiras, muitas batalhas, mas o homem de Deus, ele não batalha as batalhas deles aqui nessa terra, ele leva as suas batalhas para o alto. Ele não está preocupado em guerrear nessa terra, mas ele leva as suas batalhas a quem tem poder e autoridade para resolver as suas batalhas. Ele entrega na mão do Deus a qual tudo pode fazer. Nós vamos aprender um exemplo majestoso com um animal, a águia. A águia, quando ela vai abater uma serpente, ela pega aquela serpente no chão e leva ela para cima para abater. Ela não luta com ela diretamente no chão. Leve as suas batalhas para o alto. Entra no teu quarto em secreto, fecha a porta. O quarto de guerra, meu irmão e minha irmã, ainda tem resposta de Deus. Aquilo que você tem apresentado em segredo para Deus, eu quero dizer para você essa noite, ainda tem resposta, não está perdido. Elias tinha contra si nesse momento uma cultura que havia se gerado. Eram 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. Um povo que estava doutrinado e crente naquilo a qual eles serviam. Mas só existe uma verdade plena e absoluta, e essa verdade se chama Jesus Cristo. Só existe um caminho a seguir e não há outro. O homem pode iludir-se com muitas coisas dessa terra e achar que elas são necessárias para sanar as suas necessidades, e por um momento elas se satisfaçam, fisicamente falando. Mas existe um espaço no coração do homem que está destinado somente à presença de Deus. O homem nunca vai ser feliz por completo se faltar o principal, que é a presença de Deus sobre a sua vida. Leve para cima as suas batalhas. E o objetivo dessa passagem não é apenas falar acerca de um Deus que tudo pode falar, porque tudo Ele pode fazer, nós bem sabemos disso. Mas o desfecho nos trata aqui é sobre o desafio. Como se posicionar no momento de desafio. Como estar pronto para batalhar no momento da afronta. Como estar pronto para responder no momento em que toda a circunstância é adversa. Todos vocês que chegaram aqui essa noite já viveram grandes lutas e batalhas. Lutas que muitos acharam que iriam te destruir, mas não te destruíram. Situações e portas que fecharam na sua cara e você nem soube por que essas portas se fecharam. Mas de onde você menos espera, Deus ele abre uma nova porta e mostra que o controle de tudo está nas suas poderosas mãos. Que o controle de toda a situação não está naquilo que o homem pode fazer contra você, mas naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Ele não estava preocupado com as ameaças, com os escárnios dos profetas de Baal. Ele não estava preocupado se poderia ser linchado, afinal só ele representava o Deus Todo-Poderoso ali. Ele sabia que tinha um desafio a cumprir, e esse desafio não era para engrandecer quem era Elias, era para mostrar que Deus é o Deus da glória, e que só existe um Deus acima de todas as coisas, e que outro Deus não há. A diferença, meu irmão e minha irmã, entre o ímpio e o justo é exatamente essa. O justo, no momento da dificuldade, ele vai aos pés de Jesus, ele clama. O ímpio, no momento da adversidade, ele vai se socorrer das coisas que esse mundo pode oferecer. Vai sanar as suas dores na bebida, vai sanar as suas dores na prostituição, vai sanar as suas dores em falsas alegrias. Mas o homem e a mulher de Deus, ele vai aos pés de Jesus, porque é o único lugar onde ele encontra conforto. Todos estamos aqui porque nós encontramos conforto em estar na casa de Deus. Todos estamos aqui porque encontramos conforto em estar na presença do Deus vivo, que responde e que zela e que cuida do seu povo. É por isso que estamos aqui, porque nós o adoramos. Adorar vai muito além de entoar louvores. Adorar a Deus vai muito além do que oferecer algo que eu possa dar. Adorar é reconhecer a grandeza de Deus. Adorar é saber que ainda que tudo diga não, existe um Deus que cuida e que zela da minha vida. Um Deus que não tem controle de nenhuma situação. Um Deus que está, meu irmão e minha irmã, firme e forte ao nosso lado, fiel, mesmo quando muitas vezes nós não temos forças para batalhar. Mas o que eu quero falar com vocês aqui essa noite é sobre convicção.
Temos visto as grandezas de Deus sobre as nossas vidas. Temos visto a mão de Deus nos socorrer. Sabemos quem é Deus porque estamos todos os cultos aqui aprendendo cada vez mais da palavra. Mas se a luta aperta hoje, a convicção de saber que tudo ficará bem quando todas as portas fecharem, é essa convicção que nós precisamos ter para continuar a nossa caminhada na fé. Muitos são os que conhecem a Deus de ouvir, mas aqui há um povo essa noite que conhece a Deus de viver. Há um povo que se decidiu sentar-se aos pés de Jesus. Há um povo que decidiu dizer não para a porta fechada, não para as circunstâncias da vida, e dizer: o meu Deus não falha, e cedo ou tarde Ele virá de encontro ao socorro. Ele enviará a resposta, a providência virá. Elias chama a atenção do povo nessa época. Até quando vocês vão cochilar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, então sigam Baal. E ali ele propõe um desafio. Mas esse desafio já está totalmente trabalhado. Se pararmos para analisar bem, todos os profetas de Baal aqui, eles se assentavam à mesa de Jezabel para participar dos falsos manjares, das falsas ofertas, dos sacrifícios inválidos que eram oferecidos. Eles se alimentavam de tudo aquilo que Jezabel tinha a propor à sua mesa. Porém Elias, no secreto, era alimentado pelo próprio Deus com providência. Era em meio à caverna, era chegando resposta de Deus. Era em meio à dificuldade, era Deus enviando socorro. Era quando não estava ninguém lá, Deus estava enviando providência. Era quando não tinha ninguém para dar, Deus estava enviando alimento. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você: pode faltar tudo aqui nessa terra para a sua vida, mas jamais vai faltar alimento, jamais vai faltar palavra de Deus para sustentar as suas pernas e te colocar de pé, para colocar os seus pés em lugar firmes. Jamais faltará a providência de Deus para você. Aleluia, aleluia. A diferença desse desafio já está traçada entre aqueles que servem e aqueles que não servem, entre aqueles que contaminaram as suas vidas com os manjares de um falso Deus, e entre aqueles que se alimentaram somente da vontade e da dependência do Senhor. Se alimentar bem faz toda a diferença. E eu pergunto para os irmãos aqui: de que você tem se alimentado? De que nós temos nos alimentado nesses dias? Será que o medo, o choro tem sido um alimento maior do que a palavra de provisão de Deus para a nossa vida? A palavra vai nos ensinar em Salmo 119 que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e ela é luz para os meus caminhos. Isso nos diz claramente que podemos enfrentar dias de dúvidas, dias escuros, dias nublados, dias de portas fechadas, dias de adversidades, mas nunca, se estivermos na palavra do Senhor, andaremos perdidos. Nunca andaremos sem direção, porque a palavra do Senhor sempre nos levará para o centro da sua própria vontade. A palavra do Senhor sempre nos colocará em local seguro, em local de descanso. O desafio é traçado, e todos eles concordam com o desafio que Elias havia feito. Prepare-se 2 altares, um para Baal, e eu vou separar um altar para oferecer sacrifício ao meu Deus. Vocês podem ir na frente, escolha o lugar que vocês quiserem. E ali os profetas de Baal escolhem o lugar a qual eles querem, o altar a qual querem. E ali pegam o bezerro e sacrificam e cortam ele em pedaços para oferecer em sacrifício a Baal. E tem 2 tipos de entendimento para essa passagem. O primeiro é que quando Elias ali, ele rega, enche aquele altar que está à sua volta de água, é uma maneira de impedir com que o fogo viesse a achar e que eles viessem ter dúvidas de que Elias porventura viesse tacar fogo naquele altar. Existe um outro entendimento, em que neste momento os profetas de Baal, eles tinham por costume, quando eles clamavam a Baal e Baal não respondia com fogo, eles escondiam uma pequena chama embaixo do altar, para ali dizer que Baal respondia às suas orações, o seu clamor com fogo. Assim eles fazem, separam o altar, cortam o bezerro, e não é qualquer oferta, eles separam um bezerro para entregar a Baal, e começam a clamar. Vá comigo no versículo 29, vá com o irmão Johnny. Passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias chegou a todo o povo e disse: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e restaurou, o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras segundo o novo das tribos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Deus de Israel será seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar no nome do Senhor.
Depois fez um rego em redor tão grande que dava para semear 2 sementes de medidas. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços e pôs o novilho sobre a lenha. Sacrifício, ele tem que ser feito com o melhor. Não pode se entregar somente aquilo que eu quero responder. Porque Deus, quando responde a oração, Ele responde por inteiro. Ele não responde pela metade. É por isso que o novilho ele tinha que ser entregue em sacrifício inteiramente. Tem que ser o melhor. Não podia ter manchas. Não podia ser pela metade. Não podia ser de qualquer forma. Para eu reparar o altar, para chamar a atenção da glória de Deus, para que Deus ele responda a minha oração, eu tenho que estar disposto a entregar a Deus o meu melhor sacrifício. Reparar o altar é deixar, colocar e reedificar as coisas no lugar novamente. Quando Elias encontra esse altar destruído, ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e ali com todo cuidado, separa aquelas pedras, leva aquele altar por um lugar bem distante de ali de onde estava o profeta, o altar de Baal, e ali ele reconstrói novamente o altar. Reconstruir não é fácil para muitos. Reconstruir leva tempo, reconstruir leva disciplina, reconstruir requer compromisso, reconstruir requer renúncia, e é exatamente isso que Deus ele espera de cada um de nós. Sem disciplina, você nunca vai chegar a lugar nenhum na vida. Isso pode ser aplicado em diversas áreas. Se você não tiver disciplina, compromisso e foco naquilo que você está fazendo, você vai até pensar em reconstruir altares, vai ter até a vontade de fazer, mas não vai ter apetite suficiente para fazer. Vai até cogitar ideias para fazer no próximo ano de 2026, mas se você não for disciplinado e crente e decidido, convicto naquilo que você quer, vai chegar 2027, vai chegar 2028 e você ainda não restaurou o altar para que Deus ele viesse responder ao seu clamor. Cancele de vez esse meio termo da sua vida, essa dúvida que muitas vezes preenche o seu coração, essa dúvida que muitas vezes fala com que Deus ele não pode mais responder a oração. Talvez você está aqui essa noite e até pessoas bateram nos seus ombros esses dias e dizendo: deixa para lá, entrega, deixa para lá, esquece, vai orar por outro objetivo, vai tentar ser feliz de outra forma. Mas eu creio na palavra do Senhor, e o Deus que começou a boa obra é fiel para cumprir todo o propósito. O Deus que começou, meu irmão e minha irmã, um projeto e que me fez sonhar, um Deus que esteve comigo no meio da adversidade, se eu permanecer na vontade dele, e se foi Deus que falou todas essas coisas, no tempo dele eu não tenho dúvida, irá se cumprir. Não no meu, no dele. A sua luta, meu irmão e minha irmã, foi levada ao alto neste momento. Você decidiu não se alimentar com os altares, com as ofertas de Jezabel, porque você entende que sacrifício, altar tem que ser gerado na pureza. Não adianta você tentar reconstruir um altar se ele está contaminado. Não edifica, não agrada, não sobe as narinas de Deus. O altar subir as narinas de Deus, ele tem que ser construído com pureza, com obediência, com temor. E não é de acordo com a sua vontade, é de acordo com a vontade de Deus. Deus ele responde a oração de quem tem um altar edificado. Deus ele responde o clamor de quem está convicto no que ele pode fazer e em quem ele é. E o que eu acho interessante, meu irmão, é que no versículo 32, no versículo 36, depois de apresentar a oferta de manjares e fazer de acordo com a vontade do Senhor, e ali edificar um novo altar para Deus, ele vai clamar. Olha aí comigo, versículo 36, vai lá. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele não ora de qualquer forma, mas a oração dele é extremamente sábia neste momento. Ele sabe como pedir. Quando ele diz Deus de Abraão, ele está lembrando de um Deus que fiel, que fez uma promessa. Quando ele fala Deus de Isaque, ele está falando de um Deus de aliança. Quando ele fala Deus de Jacó, ele está falando que Deus, que mesmo que Jacó viesse quebrar a aliança, se ele se arrepender dos seus pecados e se voltar a Deus, Deus é fiel para restaurar a aliança e lhe dar um novo nome. É por isso que ele clama, meu irmão, dessa forma. É por isso que a oração de Elias neste momento é ouvida pelo Senhor, porque ele lembra das promessas do Senhor, não só sobre a sua vida, mas sobre toda a sua posterior geração. Promessas que estão alcançando hoje a minha e a tua vida também. A renúncia, meu irmão, ao mundo é necessário.
Não se enquadre com a vontade daquilo que o mundo pode oferecer. Fique firme, deixe o seu altar edificado na presença de Deus. Deixe, meu irmão e minha irmã, o teu clamor, a tua oração em Deus, a tua vida com Deus, meu irmão, diretamente ligada no trono, na graça. Certamente, se fosse pela força, nenhum de nós estaria aqui hoje. Mas a graça nos sustentou. Porque a vontade de Deus não está condicionada àquilo que o irmão Johnny pode fazer, àquilo que você pode fazer. Não é nada disso. A graça é o favor imerecido. Mas tem atitudes que nós temos que tomar para edificar o nosso altar. E para edificar o altar, como o irmão Johnny falou, é necessário que você venha ter temor, zelo, compreensão, amar. Não só ser alguém que ouve, mas alguém que vive essa palavra. Não só ser alguém, meu irmão e minha irmã, que vem a um culto, mas alguém que vem prestar culto ao Senhor. Alguém que vai se iniciar a semana e vai falar: essa palavra que eu ouvi, essa ceia, esse momento ao qual eu participei com Cristo, é o momento que fortificou ainda mais a minha fé. E eu mal espero a oportunidade de chegar na próxima reunião para glorificar o nome do Senhor. Essa semana vai ser uma semana que eu vou edificar o altar. Se eu não orava mais, eu vou voltar a orar. Se eu não estava mais consagrando, eu vou voltar a consagrar. Se eu não ligava mais o som ali no meu trabalho para louvar a Deus, essa semana eu vou fazer. A diferença é que eu quero tomar uma atitude diferente a qual eu já tomava, porque eu sei que o meu Deus é o Deus que responde oração com fogo. Uia! A palavra vai nos ensinar, estou quase terminando, que eles clamavam, os profetas de Baal, retaliavam-se, cortavam-se, nenhum Deus respondia. Não havia nenhum resquício, nenhum sinal de resposta vinda da parte de Baal. Elias até em uma certa ocasião vai zombar falando: mas porventura, seu Deus Baal pode estar dormindo. É por isso que ele não responde a vocês. É tão convicção grande que era de Elias, no Deus a qual ele servia. Ele sabia que não tinha outro Deus. Quando eles terminam de clamar e nada acontece, quando o fogo não acende, quando o falso Deus Baal não responde, agora é a hora do verdadeiro Deus responder. O que você quer dizer com isso, irmão Johnny? Quando tudo à sua volta se calar, quando essas perseguições cessarem, você vai ver a voz de Deus bradando e agindo e respondendo a oração a qual você entoou. A perseguição, ela tem hora e tem tempo certo para acabar. Ela já tem um tempo determinado para acabar. Nenhuma luta, nenhuma adversidade dura para sempre. Aquilo que um dia não matou você, não destruiu sua fé, só tornou você alguém mais forte, alguém mais decidido, alguém mais confiante em Deus. Muitos estão clamando por Baal neste momento, mas eu decido edificar o meu altar na presença de Deus e clamar ao único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso, o Deus que ainda responde orações hoje, o Deus que tem uma promessa, o Deus que através de seu Filho Jesus nos deu uma nova oportunidade, que aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário nos ligou novamente ao Deus Pai Todo-Poderoso e nos deu uma promessa de salvação. É por isso que nós estamos de pé. Aleluia! Não é porque nós estamos apenas vivendo, almejando uma vida aqui. Assim faziam os profetas de Baal. Queriam apenas viver nas suas concupiscências, na sua imoralidade, nos seus desejos carnais. Mas o povo de Deus não. Ele vive com um propósito. Nós estamos peregrinando a uma caminhada. Estamos indo de encontro, meu irmão e minha irmã, a uma eternidade, através de Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui participando do corpo e do sangue do Senhor. Vamos participar dentro de instantes. Hoje é o dia que você pode escolher edificar o seu altar, juntar tudo aquilo que estava fora do lugar e colocar na presença de Deus da maneira correta. Tirar aquilo que estava quebrando a comunhão, aquilo que estava te afastando, aquilo que estava esfriando você espiritualmente. Edificar um altar santo ao Senhor. E quando esse altar é edificado, meu irmão e minha irmã, com temor e com zelo, Deus, quando o povo clama, Ele responde. Fogo cai do céu, meu irmão. Quem crê no poder da oração? Quem crê no poder que há no nome do Senhor Jesus? Então saia desse banco da indecisão hoje, meu irmão. O convite que eu faço para você é exatamente esse. Saia, meu querido, de um lugar onde tem fogo estranho, porque fogo estranho quem tem é Baal e seus sacerdotes e os seus servos. Busque a presença do fogo verdadeiro, o Deus verdadeiro que responde verdadeiramente àqueles que seguem e que o amam. Cancele esse compromisso, porque hoje em dia tem se tornado muito light servir a dois senhores. Eu posso estar na presença de Deus, mas também posso estar agradando a minha carne. É uma ilusão, é uma artimanha do inimigo para te manter longe do propósito.
para fazer você esfriar espiritualmente. Não são nos grandes ataques que você vai ver a ira do inimigo, são nas pequenas porções que você negligencia que ele vai achar uma brecha para destruir a tua vida. Portanto, não dê espaço, edifique o altar, seque ele com as promessas de Deus, assim como ele fez, pegou as 12 pedras e cercou aquele altar, encheu ele de água para que não viesse ficar dúvida que o único Deus que responde com fogo é o Deus Todo-Poderoso. Se posicione, quando tudo estiver certo, dobre o seu joelho ali na tua casa, ou até mesmo aqui essa noite, e clame ao Senhor, e veja que o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, é o Deus que vai enviar resposta para a tua vida. Quem crê em nome de Jesus? Deus vai enviar resposta, Deus vai enviar socorro. Essa palavra, meu irmão, quando o Senhor trouxe no meu coração, ele falava exatamente isso, e é isso que eu trago aos irmãos aqui.